Primeiro, então a grandeza, a física, ela estuda as grandezas físicas também, né? E o que é uma grandeza física? Grandeza física são as coisas que a gente consegue medir. Como define aqui, é a denominação matemática de tudo que pode ser expresso por uma unidade. Então a gente vai medir, a gente vai contar. E nisso tem um valor e tem uma unidade de medida. Ou seja, 100 metros, 50 quilos e assim vai indo. Então a capacidade de medir uma grandeza, justamente para poder expressar a unidade de medida, ela tem que ser seguida à risca. Porque se você erra uma unidade de medida, você está errando um cálculo. É como você fazer um cálculo matemático e errar o sinal. Parece um erro muito insignificante, mas um exemplo que eu gosto de citar para vocês em sala de aula é que se eu erro um sinal, eu posso estar deixando de ser uma pessoa milionária para ser uma pessoa extremamente devedora. Ou seja, eu estou mudando totalmente o sentido do contexto da minha questão. Então não é diferente da unidade de medida. A unidade de medida são os termos utilizados para representar um valor da grandeza. Então, por exemplo, se eu estou a grandeza aqui, comprimento. Estou medindo aqui o comprimento do corpo. Eu falo que a medida da altura do meu corpo seja de 1,70 m. Então, estou dizendo 1,70 m. 70 o quê? 70 centímetros, não é? Ou você acha que é 1,70 m? Então, se eu errar essa unidade de medida e colocar lá 1,70 e não escrever qualidade de medida, eu já estou errado. E se eu escrever a unidade de medida, por exemplo, 1,7 centímetros, imagina, eu estou saindo do meu tamanho, aproximadamente o meu tamanho normal, para uma coisa de quase 2 centímetros. Muito pequeno, quase o tamanho de uma polegada. Então analisa isso. A unidade de medida é muito importante. Mas só que entre as unidades de medida a gente tem as unidades chamadas de unidades fundamentais ou unidades básicas e as derivadas. O que são essas unidades básicas? São essas 7 aqui, ó. Essas 7 aqui primeiro, ó, metro, quilograma, segundo, ampere, kelvin, mol, candela, todas elas são as chamadas básicas, determinadas pelo Sistema Internacional de Unidades, que a gente costuma chamar de Sistema SI, perdão. Sistema SI. O que esse sistema faz? Ele faz o estudo e determina quais são as unidades medidas mais que devem ser utilizadas mundialmente. Então, o mundo deve seguir essas regras. Porém, é claro que nós temos países e mais países que têm, por mais que sabem quais são as unidades medidas utilizadas, eles preferem utilizar uma outra unidade de medida que foi mais usual, tem mais tempo de uso. Por exemplo, a temperatura. A temperatura é utilizada a unidade básica aqui como Kelvin. Ela é a primeira da lista no sistema internacional. Porém, no Brasil a gente costuma utilizar mais os Celsius. Em outros locais utiliza mais Fahrenheit. Então, vai depender um pouco do local. Mas o sistema internacional ele meio que delimita quais são as que devem ser utilizadas. Um bom exemplo disso é essa imagem que está aqui embaixo. Antigamente não tinha quem determinasse isso. Então todo mundo utilizava a medida do jeito que queria, vamos dizer assim. Então na Inglaterra eles determinavam que uma jarda, por exemplo, era de acordo com a medida do rei, aqui do nível aqui, central do nariz até a ponta da mão. Isso é uma jarda. Mas e se eu pegar uma pessoa pequena para fazer uma jarda? Aí já não dá certo, com os braços curtos ou com os braços longos demais. Em outros locais, Estados Unidos e tal, também criavam unidades próprias, como por exemplo foi criada a polegada, que era o tamanho de uma polegada, a largura do polegar, e também a medida de um pé, que também eram medidos em pessoas geralmente consideradas importantes. Então, por exemplo, aí a jarda era baseando-se no rei. Então a medida padrão era do rei, mas quando não sentia, utilizavam outras medidas, e aí não era correto. Acabavam utilizando 2 pesos ou medida assim, vamos. Então, a gente tem essas 7 aqui, outras são derivadas. Como assim uma derivada? Por exemplo, aqui eu tenho 1 metro e tenho o tempo em segundos. E eu já tenho a velocidade média, que é em metros por segundo. Então a velocidade média já é uma grandeza derivada, que utiliza uma unidade derivada. Então, continuando, o Sistema Internacional de Medidas ele também adota os chamados prefixos. O que são esses prefixos? São termos que são utilizados antes das palavras e das unidades para poder determinar um valor abreviado para aquelas unidades. Por exemplo,
Você está aí na sua casa e diz, ei, manda aí 100 megabytes para mim. Então, bytes seria a unidade de medida, né? E mega quer dizer o quê? 1 milhão de megabytes. Você vai para dizer, me dá 1 milhão de... Aliás, 1 milhão de megabytes, 1 milhão de bytes. Mas em vez de dizer isso, eu digo, me dá 1 megabyte. Que aí vai estar nesse torno de 1 milhão. É claro que em termos informáticos aí não é 1 milhão exato, um pouquinho mais. Mas vamos entender que quando a gente utiliza esses termos, sempre se refere assim. Então, quando eu falo quilograma vem o termo quilo, OK aqui, quer dizer 1000 gramas. Quando eu coloco megabytes, milhão. Quando eu coloco giga, bilhão, tera, e assim vai sucessivamente vai aumentando. Da mesma forma que a gente tem os que reduz. Então, quando eu coloco centímetro, quer dizer a centésima parte de 1 metro. Miligrama, a milésima parte de 1 grama. Micrograma, aí já vem de 1 milhão de partes. Nano, 1 bilhão de partes. Então, quando chega aqui e fala uma célula tem um tamanho de 1 micrômetro, quer dizer que vai dividir o metro em 1 milhão de partes. A célula é uma dessas partes desse 1 milhão. Nanorobótica, são nanorobôs e tal. Então, 1 bilhão. E assim sucessivamente, tem vários termos aqui, não precisa ficar decorando eles e tal, e esses símbolos também. Mas eu quero que você entenda que geralmente eles têm um significado. Você entendendo eles é muito bom. Imagina bem aqui, ó. Eu acabei de ver aqui, isso daqui mede 10 milímetros. Mas o que quer dizer 10 milímetros? Quer dizer justamente a milésima parte de 1 metro. Então, se eu tenho 1 milímetro, é como se eu pegasse 1 metro e dividisse em 1000 milímetros. São 1000 partes de milímetros aqui, vamos dizer assim. Passando para frente. Então, a física no primeiro ano é a física mecânica que vocês estudam. A física mecânica, ela se divide em cinemática, dinâmica e estática. A física mecânica, ela basicamente estuda o movimento e repouso dos corpos. E as outras 3 áreas, são citadas cinemática, dinâmica e estática, ela estuda dentro dessa parte do movimento e repouso dos corpos. Por exemplo, a cinemática estuda mais a parte do repouso e movimento, sem se preocupar muito com as características do movimento. Já a dinâmica, ela já quer saber mais ou menos as causas do movimento, ou seja, a força, é onde as leis de Newton estão inseridas. E já a estática, ela quer saber mais ou menos a parte comportamental desses movimentos para chegar num repouso, ou seja, o que precisa fazer para chegar num equilíbrio, esse movimento e parar, chegar no repouso. Então, o conteúdo que era para ser ministrado para vocês no primeiro ano teria que envolver essas 3 áreas, iniciando com a cinemática, depois com a dinâmica e encerra com a estática.